Hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar da mais recente adaptação literária da Netflix. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. E hoje vamos falar de Amor e Gelato, mas antes de começarmos, lembrem-se que esse vídeo pode conter spoilers, na verdade contém spoilers, tanto do livro quanto do filme. Então se você não quiser spoilers, corre aqui no canal do Criando e Cativando para conferir outros vídeos de resenhas de livros incríveis, dicas do Criando, dicas de escrita, análise de filmes e muito mais. Amor e Gelato, escrito por Jenna Evans Welch, conta a história da Lina em como ela está tentando superar a morte da mãe dela. E aí a mãe dela falou para ela ir para a Itália conhecer o Howard. E a Lina fica tipo, quem é esse Howard? E a mãe dela falou que ela teve tipo o melhor momento da vida dela na Itália com o Howard. Aí a avó da Lina conta pra Lina que o Howard é pai dela. Tipo assim, ela não sabia, o Howard não sabia. E após a morte da Hadley, a mãe da Lina, a Lina vai para a Itália passar um tempo com o Howard. E é lá que ela recebe um diário da mãe dela, de quando a mãe dela morou na Itália, em Florença mais especificamente. E a Lina começa a seguir os passos da mãe dela através do diário. Então ela se conecta com a mãe dela de uma outra forma, se conectando também com Florença através do ponto de vista da mãe dela. E a Lina, ela não entende por que a Hadley foi embora da Itália se ela amava tanto aquele lugar. E ao ler o diário, a Lina vai seguindo pistas para descobrir os mistérios envolvendo a vida da mãe dela na Itália. E a Lina, ela não tem coragem de falar com o Howard, afinal ela não conhece ele direito, né? Ela descobriu que ele é o pai dela, mas ela não sabe quem ele é. Ela vai conhecendo um pouco sobre ele através das histórias que a mãe dela contou e também do diário. E a Lina, ela quer voltar para os Estados Unidos, para a amiga dela, Ed, que ficou lá. Ela não quer mais ficar na Itália, ela ainda está tentando superar a morte da mãe dela. Mas tudo melhora na Itália quando ela conhece o Ren, o Lorenzo. E o Ren, ele passa a ser seu melhor amigo na Itália. E eles passam vários momentos juntos, é onde é ele que apresenta o gelato pra ela, eles vivem várias aventuras, ele sabe sobre o diário e ele ajuda ela nessa descoberta sobre a vida da Hadley. E é claro que o amor surge entre a Lina e o Ren. E esse amor surge a partir dessa amizade, então é algo que eles não viram chegando, sabe? Eles começaram como amigos, cada um tinha outros interesses amorosos, até que de repente eles estavam apaixonados. Era como tinha que ser, foi bem suave, foi uma transição bem tranquila. Claro, eles ficaram ainda se estranhando um pouquinho, né? Mas depois se resolveu e eles acabaram se entregando a essa paixão italiana. Agora que vocês já sabem do livro, vamos falar do filme. A recente adaptação da Netflix, que lançou no dia 22 de junho de 2022, conta a história da Lina e em como ela está tentando superar a morte da mãe dela, Hadley. E aí ela e a mãe dela tinham programado de ir para a Itália, para Roma, assim que a Lina se formasse. Antes da Hadley falecer, ela fala para Lina continuar com os planos de ir para a Itália. Sendo assim, ela vai e ela acaba por ficar com Francesca, que era uma amiga da Hadley, de quando a Hadley morava e estudava na Itália. E aí a Lina fica morando na casa da Francesca, onde a mãe dela também morou, e também junto com o Howard, que é primo da Francesca. E logo no início do filme, a Lina conhece o Alessandro. E o Alessandro é um jovem de classe alta que, mesmo não querendo, tem sua vida controlada pelo pai. Com isso, ele está sempre quebrando as regras. E quando ele vê a Lina, o interesse é logo de cara. Ele fica super interessado na Lina e ele começa a paquerar, a flertar com ela. E a Lina também fica encantada porque o Alessandro é lindo. Só que daí o Alessandro tem uma reputação e quando a Lina está começando a se apaixonar por ele, ela tem o seu coração partido. Nesse meio tempo, a Lina, ela conhece o Lorenzo e o Lorenzo, ele é um aspirante a chefe de cozinha, ele está tentando realizar seu sonho de ser um chefe. E nessa interação que ela tem com o Lorenzo, ele acaba por se encantar por ela. Ela também fica encantada por ele. Paralelo a isso, a Lina está em uma jornada para encontrar seu pai verdadeiro. E quando ela o encontra, é decepcionante, ela fica chateada, mas ela consegue seguir em frente a partir daí. E o seguir em frente da Lina é ir embora da Itália, começar o ano na faculdade antes, sabe? Adiantar um semestre, porque ela está cansada de tudo relacionado à Itália. É quando a Ed, sua melhor amiga, chega da Itália, que o Howard levou ela, para fazer com que a Lina mude de ideia, para que a Lina aproveite todo o momento que ela tem naquele país maravilhoso e agora com a melhor amiga ao lado dela. Nisso, a Lina terá que decidir se ela dá mais uma chance para o Alessandro ou se ela fica com o Lorenzo. Eis a questão. Mas a verdade é que a Lina acaba por escolher a si mesma e é a melhor escolha. Agora, o que mudou do livro para o filme? Muita coisa mudou. Começando pelo motivo da Lina ter ido para a Itália. No livro, como vocês viram, ela vai para a Itália porque a mãe dela fala para ela ir.
e no filme ela vai para a Itália porque era um combinado entre ela e a mãe dela. Pensando em ambientação, no livro a história se passa em Florença com algumas cenas em Roma, enquanto no filme a história se passa em Roma com algumas cenas em Florença. A interação da Lina e do Lorenzo eu achei muito rasa, porque enquanto no livro eles se conhecem logo no início e vão construindo essa amizade que se transforma em amor, no filme parece que foi muito de repente, eles não tiveram muitos encontros para despertar essa paixão. Assim, até que dá pra se apaixonar de repente, né, gente? Amor à primeira vista, eu super acredito. Mas pensando em questão de adaptação, no livro ele tem toda uma história pregressa antes de se apaixonarem, enquanto no filme é algo bem... parece que surgiu de repente. Eu senti que algo estava faltando na história dos dois. Agora, quem é Alessandro? Brincadeira, eu sei que o Alessandro é como se fosse o Thomas, no livro ele chama Thomas. Pensando em personagem, ele está de acordo com quem é o Thomas, mas no filme eles mudaram o nome, assim como também mudaram o nome da namorada do Ren no livro, a Mimi. No filme ela chama Giovanna. O Howard, ele não administra um cemitério, ele continua sendo um historiador, mas sem morar em um cemitério da Segunda Guerra, assim como é retratado no livro. E a Francesca, que no livro é só uma amiga da mãe dela, com quem a Lina acho que tem um telefonema apenas, ela sabe muito da Francesca pelo diário da mãe dela, mas não tem um contato muito direto com a Francesca. Já no filme, a Francesca tem uma participação grande, ela é tipo a madrinha italiana da Lina, e a Francesca no filme também foi uma junção com a personagem da Sônia, que no livro é uma amiga do Howard, que administra o cemitério junto com ele. O Lorenzo, ele chama Lorenzo sem o apelido de Ren, e a Lina, ela não fica com ele no final. Ele vai para Paris para seguir um sonho de ser chefe, e depois de um tempo ele volta para a Itália e ele reencontra a Lina. E aí, depois desse reencontro, no final do filme dá a entender que a Lina e o Ren vão continuar de onde eles pararam, o relacionamento deles. Aliás, vão iniciar o relacionamento a partir daí. Como eu disse, a Ed vai para a Itália e apesar de não ter muitas cenas dela na Itália, eu gostei dessa mudança. Eu achei que foi legal eles levarem a melhor amiga dela para a Itália com a Lina. E, gente, pensando em audiovisual, roteiro, é normal terem algumas mudanças, cortarem algumas cenas. E usando como exemplo, esse filme tem 1 hora e 52 minutos, então é muito pouco tempo para retratar tudo que tem no livro. É normal algumas cenas serem cortadas, cenas que não vão interferir no entendimento da narrativa, no enredo. Porém, entretanto, todavia, o filme ficou bem diferente do livro. São histórias completamente distintas. Para quem não leu o livro, o filme ficou sensacional. Até para quem leu. O filme está muito bem produzido, a fotografia está linda, é bem gostoso de assistir. No entanto, se você lê o livro, é normal comparar as histórias, é normal criar expectativas. Eu criei expectativas. Sendo assim, por ter essa comparação de livro versus filme, ocorre essa pequena decepção ao ver coisas muito mudadas, uma história completamente diferente. Que foi o que aconteceu com a segunda temporada dos Bridgertons. É uma temporada incrível, muito bem produzida, maravilhosa, assim como a primeira temporada foi, mas tiveram muitas mudanças que não tem no livro, coisas muito diferentes do livro. Agora, quanto ao filme, ele está lindo, gente. O roteiro ele é leve, divertido, é gostoso de assistir. A fotografia foi o que mais me impressionou. Eu achei ela maravilhosa. Tem uma cena que eu acho que é a minha favorita do filme, que é quando a Lina vai para a ópera pela primeira vez. Eles pegaram um plano geral da Lina no meio da plateia, e aí você vê uma sutil iluminação diferente sobre a Lina, mostrando que ela é a nossa protagonista. E o foco está nela. Mas não é nada extravagante, é uma leve diferença no tom da luz que está sobre a Lina. Depois, quando eles fecham o plano nela, olhando a ópera, eu achei a coisa mais linda. A Lina, ela está chorando, e aí a iluminação e toda a ambientação da cena, o cenário, ele realçou, mas principalmente a iluminação, realçou as lágrimas não derramadas da Lina e foi... Nossa, gente, eu me emocionei com essa cena, junto com ela. Enquanto ela estava emocionada com a ópera, eu estava emocionada com aquela cena. Foi lindo. É uma das minhas cenas favoritas do filme. A fotografia está maravilhosa no filme todo, até porque a Itália, né, gente? A fotografia já tá linda. E aí a Itália é maravilhosa, é uma paisagem mais linda que a outra e a câmera conseguiu capturar a beleza do país. Sobre o elenco, eu adorei o elenco. Eu achei que eles foram, tipo, perfeitos para os personagens. É a escolha perfeita. Foram muito bem caracterizados, foram muito bem interpretados. Gente, eu achei que ficou incrível. Parece até que eram esses atores que eu imaginava enquanto lia o livro. O elenco conseguiu capturar a essência dos personagens, a autenticidade dos personagens. Eu achei que ficou lindo. Minha única ressalva é que parece que a interação entre os personagens não aconteceu de uma forma muito fluida, sabe? É como se faltasse uma conjunção na frase. Por exemplo, o Howard e a Lina. O Howard e a Lina no livro, eles têm toda essa construção do relacionamento dos dois.
Ele está tentando aprender a ser pai, sabendo que não é o pai verdadeiro dela, e ela está tentando entender, está tentando conviver com o pai, ao mesmo tempo em que tenta superar a morte da mãe e entender por que a mãe foi embora, todos os mistérios envolvendo a mãe dela. E ela não tem a coragem de perguntar para o Howard o que aconteceu. Então os dois têm essa vontade de interagir, o Howard principalmente, mas eles não têm o costume de conversar, eles não se conhecem, eles estão se conhecendo. Então no livro nós vemos essa construção dos personagens, passando de desconhecidos para pai e filha. Só que no filme eles não têm muito dessa interação, eles não passam muito tempo juntos. É compreensível, é pouco tempo de filme para retratar tudo que tem no livro. Porém, ainda assim, eu achei que faltou esse contato, esse maior contato entre a Lina e o Howard. Faltou a construção mais densa desse relacionamento. Porém, no final foi lindo, mostrou, assim, o Howard querendo ser o pai da Lina, mesmo não sendo o pai biológico dela, e ela aceitando essa paternidade, aceitando esse relacionamento de pai e filha com o Howard. E a interação que a Lina teve com o Howard no filme foi muito bonita também. Eu só achei que poderia ter sido um pouquinho mais densa, mais profunda, assim como no livro. Mas é aquela coisa, né, gente? Não pode comparar. É tipo viajar para outro país. Se você ficar convertendo a moeda, você não vai aproveitar a viagem. Mas eu gostei muito dos personagens, do elenco que eles escolheram. Na minha opinião, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Acho que uma das minhas personagens favoritas foi a Ed e a Francesca. Gente, incrível, ficou incrível demais. A Ed, sensacional, é a Ed perfeita. E a Francesca também. A Francesca, no livro a gente não tem muito contato com ela, então eu achei legal ter esse contato com ela no filme e mostrar ela toda do jeito que ela é, do jeito que foi descrito no livro. Eu achei que a interpretação das duas ficou incrível. De todos, gente. Todos ficaram muito bons. Como eu disse, são histórias diferentes e enquanto o livro me transmitiu uma sensação de algo singelo, de algo doce, como se eu estivesse inserida na história, andando de scooter pelas ruas de Florença, o filme já me transmitiu algo como diversão, agilidade, paixão, como se alguma coisa estivesse acordada, a vivacidade das ruas de Roma, despertando em mim a vontade de conhecer a Itália, mais ainda, né? E eu fiquei maravilhada com tudo que o filme retratou sobre Roma e sobre Florença. Ai, gente, ficou lindo demais o filme. Ficou muito bonito mesmo. É só aquela coisa, como eu já falei, não vamos comparar as histórias. Eu sei, expectativas foram criadas. Mas o legal é que nós temos o livro e o filme. E ambas as obras merecem atenção, porque ficaram lindas, ficaram muito bem feitas. Nós vemos a atenção que eles tiveram ao construir o filme, mesmo que tenha ficado diferente do livro, eu estou falando de produção. Assim como a atenção que a autora teve ao construir a história. Então, tanto o filme quanto o livro merecem reconhecimento. E, gente, vamos assistir, porque o filme ficou muito gostoso. Eu tive um momento delicioso assistindo ao filme. Eu achei que ficou muito legal e transmitiu uma sensação muito boa, uma sensação de leve. Igual eu falei, o roteiro ficou leve, divertido, é bem legal. E o bom é que nós temos o livro para ler e reler sempre que quisermos. E esse foi o vídeo de hoje, Amor Gelato, filme versus livro. Me contem nos comentários se vocês já leram o livro, se vocês têm interesse em ler, se vocês já assistiram ao filme, o que vocês acharam do filme. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!